Eu vou apresentar o palestrante de hoje, é o Cauê Gasparotto. Ele vai falar um pouco para a gente sobre inovações na área da saúde. E agora eu vou passar a palavra toda para o Cauê. Boa noite. Bom, obrigado, Bia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, o pessoal da Liga, com todo mundo aqui, estudantes ou profissionais já da área da saúde que tem interesse nesse assunto. Eu pensei em começar o evento de hoje contando um pouquinho sobre a minha história. Eu acho que já tem algumas pessoas que já me conhecem, já estão meio que de saco cheio, mas para quem não me conhece, acho importante entender quem sou eu, de onde eu venho, né? Por que eu estou falando hoje com vocês sobre empreendedorismo e inovação em saúde. Bom, como a Bia falou, meu nome é Cauê, eu sou estudante do último ano da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou fundador de uma startup chamada HackMed. E, na verdade, a minha história em trabalhar com empreendedorismo e inovação começou lá em 2016, quando eu estava no meu terceiro ano, dentro da Faculdade de Medicina da USP. Eu acabei me inscrevendo numa optativa que era aberta para qualquer aluno da Universidade de São Paulo, chamada Inovação e Empreendedorismo. Era uma disciplina em que eu acabei conhecendo gente de todas as outras faculdades da USP. E durante o curso, duas coisas me incomodaram bastante, assim. A primeira delas, o fato de eu ser um dos únicos alunos de medicina de toda a USP que estavam matriculados nessa disciplina. E a segunda é que até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar sobre o que era empreender. Então, ao longo dessa disciplina, era uma disciplina bastante prática, e isso eu acho que eu vou acabar falando várias vezes aqui nessa live, que é importante para quem trabalha com inovação sair do mundo das ideias e do campo das teorias e realmente colocar a mão na massa. Isso de fato faz toda a diferença para quem quer aprender a mexer com isso, a inovar e empreender. Você precisa ter iniciativas e colocar a mão na massa. E durante essa disciplina, o meu projeto, na verdade, era de criar. Eu queria, na verdade, lidar com uma questão que era um, bastante tensa dentro da universidade. Eu lembro que naquele ano alguns colegas meus tinham passado por uma experiência muito difícil na universidade, 4 colegas de turma tentaram se suicidar, e a questão de saúde mental estava muito em alta. E eu, dentro dessa disciplina, resolvi trabalhar justamente essa temática e pensar em alguma forma de ajudar alunos que estivessem passando por problemas relacionados à saúde mental. E nessa disciplina eu criei então um projeto. Eles têm todo um passo a passo, inclusive algumas teorias que já são bem desenvolvidas a respeito de inovação e empreendedorismo. Na disciplina a gente usava bastante dois livros, na verdade, um Design Thinking do Tim Brown e o outro Lean Startup, que eu esqueci agora quem que escreveu, mas são dois livros que são referências para quem quer trabalhar com inovação e empreendedorismo. E o meu projeto foi criar dentro da universidade um programa de mentoria de carreira. Foi bem legal a ideia e toda a experiência que eu tive com isso. E desde então eu nunca mais parei de estudar inovação e empreendedorismo. E quando eu estava no final do quarto ano, em 2018, eu fui aprovado num programa de intercâmbio na Harvard Medical School. E, e era um programa que ele era bastante focado em pesquisa científica, mas que tinha bastante uma abordagem voltada para a inovação. E quando eu estava em Harvard, na verdade um pouquinho antes de eu ir para Harvard, eu comecei a estudar tudo que existia de oportunidades para alunos que gostariam de trabalhar com inovação e empreendedorismo dentro da área da saúde. Existia um número gigantesco de oportunidades para alunos de Harvard que tinham esse interesse. E assim que eu cheguei lá, eu me inscrevi em diversos cursos, acho que eu fiz uns 7 ou 8 cursos sobre o assunto. E em um desses cursos, que era um workshop sobre Medical Device Development, como você partir de uma ideia e criar um device em saúde. Nesse processo, no meio desse workshop, eu conheci um professor, que era um professor do MIT, chamado Zeng Shu, professor da Faculdade de Negócios do MIT, que havia criado em 2011 um grupo chamado MIT Hacking Medicine, que é um grupo, na verdade, de alunos e ex-alunos de Harvard e do MIT, que tem interesse, na verdade, o objetivo deles é acelerar e democratizar o processo de inovação em saúde, e eles faziam isso por meio da organização de eventos, workshops de design thinking e encontros para conversar e discutir empreendedorismo em saúde. E depois da palestra dele, em que ele apresentou
que o MIT Hack Medicine já estava fazendo nos Estados Unidos em 8 anos de vida. Então, já tinham sido responsáveis pelo surgimento de mais de 50 empresas, mais de 50 startups, conseguido mais de 250 milhões de dólares de investimento para essas empresas dentro do ecossistema que eles tinham criado. E também, recentemente, na verdade, naquela época, uma das startups que surgiram nos eventos deles, e eu vou falar sobre isso, explorar esse assunto também um pouquinho mais para frente, uma dessas startups tinha sido recentemente comprada pela Amazon por quase $1 bilhão, que era a PillPack. E quando eu vi tudo isso, ele falou sobre o que eles estavam fazendo, sobre qual era a ideia do MIT Hack Medicine. Depois da palestra dele, eu fui conversar e disse que eu tinha muito interesse em criar algo parecido no Brasil, que eu sentia muita falta de trabalhar em empreendedorismo e inovação dentro da minha faculdade de medicina. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, eu não tinha, na verdade, nenhum conhecimento que eu adquiri sobre isso foi dentro da minha universidade, dentro da minha faculdade, foram em outros departamentos da Universidade de São Paulo. Então eu sentia falta de falar sobre isso dentro da universidade, dentro da faculdade de medicina. E eu contei para ele, falei que eu era brasileiro, que eu ia voltar para o Brasil e tinha interesse em fazer algo parecido. E ele me convidou para conhecer o time no MIT, me fez esse convite. Por que você não vai lá, conhece o pessoal e aprende a nossa metodologia e faz a ponte para o Brasil? Assim que ele me falou isso, eu fiquei assim, óbvio, né? Eu quero muito aprender isso e eu vou fazer. E aí, eu fiz parte do grupo por 5 meses. A gente se reunia uma vez por semana no MIT. Então eu saía da Harvard Medical School, que é em Boston, atravessava a ponte para Cambridge, ia para o MIT e a gente tinha reuniões todas as quintas-feiras à noite para discutir como que a gente fazia, primeiro, para organizar os eventos que estavam na nossa lista. Então o MIT Hack Medicine organizava mais de 80 eventos por ano e eu ajudei na organização de alguns deles, na verdade de dois, um em Miami e outro em Nova York, no Mount Sinai Hospital, um dos principais de Nova York. E fora discutir a organização de eventos, a gente também discutia como que a gente faz para pegar essas startups que surgiam dentro dos eventos e dar um acompanhamento para elas, para realmente ajudar elas a saírem do papel. Basicamente, esse era o papel do MIT Hack Medicine, e isso que a gente fez, e eu fiz junto com eles por 5 meses. Só que, além de ajudar nessa parte de organização, eles tinham uma política de que quando você é novato, você tem que aprender a metodologia participando de um evento como competidor. Então eu me inscrevi, além de ajudar na parte de advertisement e marketing do evento de Nova York, eu me inscrevi como um competidor. Esse evento de Nova York, particularmente, era um dos Grand Hacks, que são os maiores eventos de inovação que o MIT Hack Medicine organiza, para 500, 600 pessoas, e é dividido em algumas temáticas. Uma dessas temáticas era a saúde mental. E aí eu me inscrevi eu me inscrevi como participante, acabei indo para Nova York, e conheci o grupo que eu acabei trabalhando lá, né? Eu conheci todos eles lá, eram alunos e profissionais de diversas áreas. Então, uma das coisas que o MIT Hack Medicine prega e que também está dentro do espírito do Hack Medic, que eu vou contar um pouquinho mais para frente para vocês, é a parte de multidisciplinaridade. Então, eu me juntei a uma aluna de enfermagem, uma pós-doutoranda de bioengenharia, um cientista da computação, uma profissional de design, e nós juntos criamos um projeto para focar em saúde mental. E o projeto era muito parecido, na verdade, com aquele projeto da mentoria de carreira que eu tinha pensado em fazer aqui no Brasil 2 anos antes. Então a gente resolveu trabalhar com uma rede social para alunos universitários, focado em reduzir problemas de saúde mental para essa população. E nesse projeto a gente acabou criando um protótipo, fez um MVP. Para quem não sabe, MVP é a sigla de produto mínimo viável, que nada mais é do que a forma mais simples, barata e rápida de você mostrar, de tirar a sua ideia do papel e validar se realmente faz sentido criar algo como esse. Então, na verdade, o nosso MVP foi criar uma espécie de simulação de como seria essa rede social. A gente apresentou para o pessoal do MIT no último dia do evento e a gente acabou ficando em segundo lugar na competição. E ganhamos um prêmio de $500. Assim, é um prêmio simbólico, mas para a gente foi muito importante para realmente entender que existia validade no que a gente estava criando, sabe? Eles chamavam jurados extremamente renomados de diversas áreas e que já estavam trabalhando com inovação há muito tempo. E a gente acabou ficando em segundo lugar, então foi uma experiência bem legal. E assim que acabou essa experiência em Nova York, eu entendi que de fato fazer isso no Brasil era um objetivo que eu tinha e que eu ia ter que me esforçar para fazer acontecer. E eu achava, e depois eu acho que acabou comprovando com o evento que a gente organizou em janeiro, que no Brasil a gente tinha
praticamente todos os ingredientes necessários para fazer isso acontecer. Então, aqui no Brasil, a gente tem um sistema de saúde que é cheio de problemas, a gente tem pessoas extremamente capacitadas, e isso eu posso dizer com propriedade, porque eu trabalhei tanto aqui quanto lá com jovens que são extremamente talentosos, e eu posso dizer que aqui no Brasil a gente tem pessoas tão boas quanto ou melhores do que os meus colegas do MIT e de Harvard. Então a gente tem as pessoas, a gente está cheio de problemas no sistema de saúde, e faltava criar o ecossistema, um ambiente que favorecesse a criação de ideias, e foi aí que eu tive a ideia de realmente colocar o HackMed como esse ecossistema. Essa era a ideia que estava na minha cabeça assim que eu depois que eu voltei de Nova York e tinha ganhado esse evento, ficado em segundo lugar nesse evento. E quando eu voltei para Boston, liguei para uma amiga minha, uma amiga do ensino médio que estava trabalhando no mercado financeiro, não tem nada a ver com medicina. Liguei para ela e falei, a gente já tinha trabalhado, na verdade, em outros projetos juntos ao longo do ensino médio, então era uma pessoa que eu confiava bastante e que sempre me ajudou em algumas das iniciativas. Patrícia é o nome dela, né? Então eu liguei para a Patrícia e falei, Paty, eu tô com uma ideia maluca, mas eu acho que tem tudo pra gente fazer isso acontecer no Brasil. O que que você acha? Você topa fazer isso comigo? Liguei para ela, ela topou, e aí eu conversei com mais outros dois amigos, um colega que já estava trabalhando em algumas das principais startups aqui do Brasil, então 99 Táxi, Loft, e falei para ele sobre o projeto, ele também topou. E uma outra amiga que já tinha uma empresa que trabalhava com organização de eventos e já tinha organizado alguns hackathons, não hackathons na área de saúde, mas hackathons mais voltados para a área de tecnologia, como geralmente acontece, né? Para quem não sabe também, hackathon, na verdade, é a junção de dois termos, hacking e marathon. Hacking, com a ideia de a gente conseguir resolver problemas de forma criativa e não convencional. E marathon, como uma ideia de ser algo em curto período de tempo. E aí essas duas palavras se juntam, dando a ideia do que é um hackathon. Hackathon é algo que é extremamente comum em ambientes de tecnologia. Então surgiu principalmente nessas grandes empresas, tipo Google, Facebook, que organizavam desafios para as pessoas resolverem dores que eles mesmos têm dentro das empresas. Então eles ofereciam grandes premiações para as pessoas que conseguissem, por meio de linhas de código, resolver os problemas dentro da instituição que estava promovendo o evento. Assim surgiu a ideia do hackathon. O que o MIT Hack Medicine fez foi pegar esse modelo e adaptar para a saúde. E o que eu fiz foi pegar esse modelo e adaptar para o Brasil. E foi assim que a gente fez em janeiro, o maior evento de inovação em saúde do Brasil. A gente conseguiu juntar, dentro do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 710 pessoas de todos os cantos do país, na verdade 710 pessoas de 24 estados brasileiros, 128 cidades diferentes, e essas 710 pessoas foram para a conferência, na verdade. Uma conferência em que a gente trouxe as principais lideranças de saúde. Então, a gente trouxe presidentes de grandes hospitais aqui de São Paulo, como Albert Einstein, Sírio-Libanês, representantes da Redditor, alguns dos principais nomes de empreendedorismo do Brasil, como Jorge Paulo Lemann, fundador da Ambev, e outras grandes empresas multinacionais. E algumas lideranças da área de tecnologia. Então, presidente da Intel, da Dell, VMware do Brasil, todas essas empresas, elas participaram do nosso evento e a gente conseguiu montar um evento de 10 horas falando sobre como empreender e inovar em saúde. Fora isso, a gente organizou o nosso próprio hackathon, que foi um evento gratuito de 3 dias, em que a gente teve 660 inscritos, de todo o Brasil também, e desses 660, por conta do tamanho do espaço, a gente não conseguia colocar todo mundo dentro do mesmo ambiente, a gente teve que selecionar 250 pessoas que na verdade, no nosso processo seletivo, tinham mais aptidão para participar do evento, e em 3 dias, essas 250 pessoas, com mais 150 mentores que a gente conseguiu trazer, foram responsáveis pelo surgimento de 39 projetos de startup. E 39 projetos desses, a gente conseguiu premiar 6, que hoje a gente está tentando dar suporte junto com os nossos parceiros desse ecossistema, dentro do Hospital das Clínicas, e essas empresas de tecnologia, farmacêuticas que trabalharam com a gente no evento. A gente está tentando dar suporte para essas empresas realmente saírem do papel. Bom, quando a gente organizou o nosso hackathon, percebemos o tanto de gente que foi impactada por isso. Mais de 1.200 brasileiros que participaram do evento, direta ou indiretamente, e que tinham interesse em trabalhar com inovação em saúde, e algo que estava extremamente que eu sentia muita falta dentro da faculdade de medicina e dos ambientes de saúde de uma forma geral. A gente percebeu que se realmente a gente quisesse impactar da forma como a gente sonhava, né, de realmente transformar o sistema de saúde por meio do empoderamento dessas pessoas, para elas poderem, de fato, criar startups e mudar como a saúde é vista hoje em dia, a gente precisava ir além da organização de eventos.
E foi aí que o HackMed surgiu como uma ideia de não só estar vinculado ao Hospital das Clínicas e à USP, mas ser mais abrangente e poder atuar no Brasil inteiro. A gente resolveu abrir a nossa startup, então me juntei com algumas pessoas que tinham interesse em tocar esse projeto. A gente fundou a nossa startup como uma empresa independente. Aqui em São Paulo a gente está vinculado ao Hospital das Clínicas, que foi onde a gente nasceu e onde a gente desenvolve a maioria dos nossos projetos. Então, a maioria das iniciativas que surgem hoje dentro do HackMed estão no Hospital das Clínicas, mas a gente tem interesse em expandir isso para outros lugares do Brasil. E a gente percebeu que se realmente a gente quisesse fazer isso, além de organizar eventos em outros lugares, a gente ia ter que trabalhar também a bagagem das pessoas que querem empreender em saúde. Então a gente precisava, tudo isso que eu aprendi ao longo desses últimos anos, eu precisava de algum jeito criar uma forma que fosse eficiente e simples para passar isso para outras pessoas. E aí surgiu a ideia da gente criar o HackMed Education e o nosso programa de inovação como uma forma de ensinar uma metodologia que funciona, já está sendo aplicada em Stanford, já está sendo aplicada em Harvard, no MIT, que na verdade é um pouco da ideia do biodesign, que é uma disciplina que surgiu em Stanford, que foi depois adaptada para Harvard e que a gente usa como modelo também adaptado dentro do HackMed Education. E nada mais é do que uma fórmula para você realmente conseguir inovar em saúde. Porque a maioria das pessoas tem a ideia equivocada de que inovação é simplesmente você do nada ter uma ideia e simplesmente consegue tirar isso do papel e criar uma startup e ganhar milhões de dólares. Essa é a ideia que as pessoas têm do que é inovar. Mas inovar não é isso. E inovar não necessariamente está ligado a você criar uma startup, tá? Inovar pode ser você inovar na sua vida, você inovar no seu emprego, você inovar na forma como você lida com as suas coisas. E quando eu percebi isso, e percebi que existia uma falta disso, de passar esse conhecimento para as pessoas, o HackMed Education veio como uma forma da gente conseguir colocar isso de uma forma mais, como posso dizer, conseguir colocar isso para outras pessoas no nosso país, né? Então, o nosso programa de inovação a gente vai lançar agora em outubro, vai ser a primeira turma, e ele vem justamente nessa linha. Algumas pessoas que estão com a gente estão nesse ecossistema dos Estados Unidos. Então, quando eu organizei o evento do HackMed, um professor de Stanford, Robson Capasso, que trabalha já com biodesign há algum tempo, ficou muito interessado no modelo que a gente construiu aqui no Brasil. Meus colegas do MIT também vieram para ajudar na organização do evento e ficaram muito interessados no potencial que a gente tinha. E a gente resolveu criar isso junto com eles. Então, hoje, o Robson, que é esse professor de Stanford, é um advisor nosso, e a gente quer montar esse currículo, né, esse programa, não só um programa teórico, porque para trabalhar com inovação, como eu já falei, você precisa colocar as coisas em prática. Então a gente quer oferecer uma bagagem, mas também permitir às pessoas, dentro desse ambiente, realmente implementar tudo isso que a gente ensina dentro do modelo de inovação. Então a gente quer que as pessoas entrem no programa, formem equipes multidisciplinares e em 7 meses, que é a duração total do programa, elas saem de uma ideia de um problema que elas querem trabalhar até, no final do 7º mês, produzir uma startup que pode ser realmente validada e a gente consiga colocar ela em contato com os investidores que já fazem parte da nossa rede. Então, essa jornada completa que a gente quer oferecer para as pessoas que estão hoje dentro do HackMed, que querem fazer parte disso, querem empreender e inovar em saúde. E no final desse 7º mês, a ideia é que a gente continue com o nosso evento, a HackMed Conference, que esse ano foi para 700 pessoas dentro do Hospital das Clínicas. A gente quer fazer maior no próximo ano e continuar trazendo essas pessoas, essas lideranças, e fazer como se fosse uma forma de aprovar essas startups que surgem dentro do nosso evento. Então, os nossos empreendedores criam as empresas e apresentam na nossa conferência para os potenciais investidores, fechando todo esse ciclo. Esse é o programa de inovação. Eu deixei aqui o link na descrição da live para vocês entrarem e obterem mais informações sobre o programa de inovação, mas essa é a ideia que a gente tem, que a gente quer construir. A ideia é não trabalhar só com pessoas da área de saúde, não só com profissionais de saúde, mas também engenheiros, designers, pessoal da área de negócios, e conectar todas as pessoas, porque inovação, para você inovar, você realmente precisa ter uma visão multidisciplinar. O médico sozinho não consegue resolver todos os problemas da área da saúde, e a gente precisa trazer esse público de fora para ajudar a gente a construir isso. Foi assim, na verdade, que surgiu o HackMed. Esse é o nosso propósito. A gente quer empoderar as pessoas e oferecer o suporte e investimento necessário para elas conseguirem empreender em saúde e criar startups que realmente transformem o ecossistema. E a gente, apesar de ser muito novo, a gente tem menos de 1 ano de vida, já conseguimos impactar mais de 1.200 pessoas no Brasil e a gente quer crescer ainda mais. Então, era isso que eu queria apresentar hoje. Não sei, Bia, se você quer fazer algumas outras perguntas.
mas acho que essa era a minha ideia, de apresentar toda essa jornada que a gente construiu e o que é o HackMed, por que eu acho que ele é tão importante dentro do ecossistema brasileiro. Ótimo, muito obrigada por compartilhar a sua trajetória e sua experiência, assim, com tão pouca idade, que já tem muita coisa na bagagem. Eu separei algumas perguntas que foram passadas para a gente antes do evento, e também, se vocês quiserem fazer perguntas, podem escrever pelo chat. E antes de eu começar as perguntas, eu queria só mencionar de por que terminamos o evento do workshop com o Cauê. O Cauê, ele é acadêmico de medicina. Nós trouxemos vários palestrantes gabaritados, palestrantes que tinham anos, que tinham até décadas de mercado, mas o Cauê, ele é como eu, como você, ele ainda estuda, ele é um acadêmico e ele conseguiu achar no meio do nicho dele, no meio do ecossistema dele, que infelizmente ainda não é tão favorável para a tecnologia, para as inovações, ele conseguiu como criar o viés dele empreendedor. Então, eu acho que é uma forma da gente se espelhar. Então, dito isso, eu vou jogar as perguntas para você. Então, primeiro, quais seriam as principais oportunidades de se inovar na área da saúde ainda na faculdade? E também quais seriam as principais barreiras? Bom, eu acho que assim, né, na verdade, a ideia de inovação, ela, às vezes as pessoas associam muito com a ideia de tecnologia, né? Inovação tem que estar junto com tecnologia, mas inovação vai um pouco além disso. Na verdade, é uma maneira de você enxergar as coisas e simplificar processos e melhorar as coisas que já acontecem, né? Eu tenho até, na verdade, falando sobre inovação propriamente dita, uma vez eu ouvi de uma pessoa falando sobre o que era inovação, né? E eu uso muito essa frase porque eu acho que faz todo sentido. É quando você consegue trazer um conhecimento que já é aplicado em uma área e você aplica isso em outra e percebe que realmente o problema que você vivenciou em um outro lugar conseguiria resolver, na verdade, a solução que você criou em outro lugar consegue resolver um problema de outra área se aplicado se na verdade feito esse match de interesses, né? Então, eu acho que assim, inovação, ela pode estar presente em qualquer área da medicina, em qualquer área da sua vida. Mas assim, se você é um acadêmico de medicina e sente falta desse tipo de conhecimento, era algo que eu também sentia falta quando eu estava na graduação. Eu tive que recorrer a algumas disciplinas dentro da USP que eu sei que hoje comportam um público muito específico. Mas a ideia que a gente quer trazer com o HackMed é justamente isso, de a gente poder amplificar esse conhecimento. Então, se você é um acadêmico de medicina, tem interesse em aprender mais sobre empreendedorismo, quer dizer, dá uma olhada no nosso programa de inovação, dá uma olhada na nossa página no Instagram. A gente tem diversos parceiros que já trabalham com isso também, que sempre informam sobre inovação e podem ajudar pessoas que querem empreender em saúde. Mas, como eu falei, é importante que vocês tenham em mente que para adquirir esse conhecimento, além da parte teórica e você estudar isso, você tem que entender também que é preciso pôr a mão na massa, é preciso tomar iniciativa, é preciso tirar as coisas do papel, senão você nunca vai aprender. Mas é óbvio que a parte teórica é importante. Então, inclusive, uma das coisas que a gente estava conversando antes é sobre livros, né, que poderiam ser utilizados. Eu deixei aqui até um livro que foi o meu primeiro livro sobre inovação que eu usei nessa disciplina, chama Design Thinking. É um livro escrito por Tim Brown, que ele é CEO da IDEO, que é uma empresa de inovação, uma das mais inovadoras do mundo. Faz assessoria para Facebook e várias outras grandes empresas. Então, aqui, esse livro ele conta um pouquinho sobre quais são as teorias por trás de inovação, né? Por que inovação, na verdade, não é só para quem tem não é só para quem tem talento, né? Mas é para quem realmente que existe uma forma de você aprender isso, exige dedicação, mas que é totalmente possível se você tem interesse de você correr atrás e aprender. Então eu recomendo esse livro do Design Thinking para quem quiser ainda aprender. Outro livro muito legal é o Lean Startup, que também fala um pouco sobre isso. Mas como eu disse, se você quiser realmente colocar isso na prática, eu recomendaria o nosso programa de inovação ou outros programas que infelizmente eu não conheço no Brasil, por isso que a gente teve a ideia de criar o HackMed. Mas assim, eu acho que existem outros programas que vocês podem conhecer. Até a própria Liga aqui que está trazendo essa discussão é uma forma de você adquirir esse conhecimento. Cada vez mais estudantes estão tomando iniciativas nesse sentido. Então, acho que é isso. Ah, ótimo, exatamente. Quando a gente não acha um ambiente favorável para a gente fazer nossos projetos, a gente tem que criar.
E é assim que acontece, as oportunidades estão aí para a gente aproveitar. Outra pergunta seriam quais foram as principais dificuldades que você teve quando trouxe a ideia do HackMed para o Brasil? Que você pegou de um contexto do MIT, então outro contexto americano, e como é que isso se integrou no contexto brasileiro, na política brasileira, no sistema de saúde brasileiro? Como foi essa experiência? Eu acho que foi uma série de fatores que permitiram isso acontecer. O fato de eu estar dentro da USP e ter participado desse programa de inovação foi o que me abriu as portas. Então, acho que assim, a maior dificuldade é você ter um ambiente em que favoreça essa multidisciplinaridade. Se você é um estudante de medicina, um estudante de área de saúde, eu tenho certeza que se você olhar para a sua faculdade, você vai ver como a gente se distancia das outras profissões. A gente fica sempre focado dentro da medicina, com estudantes de medicina, e toda a nossa carreira e trajetória é no mundo da saúde, dentro do hospital, e a gente se desconecta de outros profissionais que às vezes têm muito a contribuir dentro do ambiente da saúde, mas a gente não explora isso. Então, acho que o maior diferencial que fez esse projeto, que permitiu esse projeto sair do papel, foi a questão de multidisciplinaridade. Então, acabei me conectando com pessoas que hoje estão no Instituto de Engenharia da Poli, que estão no Instituto de Design da USP, que estão no INSPER trabalhando com negócios. E quando eu me conectei com essas pessoas, foi só assim que a gente conseguiu criar um ambiente que permitisse a gente ter ideias inovadoras. Acho que a maior dificuldade que eu tive foi mostrar dentro da minha instituição como era importante trazer essas pessoas que hoje não estão dentro do sistema de saúde e mostrar que também tem espaço para elas ajudarem a gente a construir as soluções para a medicina do amanhã, né? Para os problemas que a gente encontra hoje na saúde e que precisam ser resolvidos. Então, eu diria que essa parte é uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje no sistema de saúde como um todo. E uma das melhores oportunidades para mim foi justamente estar numa universidade que me permitiu conectar com outras pessoas. Apesar de a gente não ter essa cultura, eu consegui de alguma forma criar ter uma iniciativa, né, de me conectar com outras pessoas. E foi a partir disso que surgiu toda essa ideia. Entendi. E tem alguma área médica ou área da saúde que você considera que vai se tornar obsoleta ao longo do tempo? Porque eu vejo muito que quando as pessoas pensam em inovação, elas se atrelam muito à cirurgia robótica, à telemedicina, achando que isso, ao invés de agregar, vai excluir outras áreas. Então, o que você acha a respeito? Em relação a isso, eu acho que realmente a medicina vai mudar muito. E assim, não sei se vai se tornar obsoleto, mas eu acho que as pessoas que hoje estão se formando vão precisar criar uma capacidade de se adaptar a novas realidades, né? Tem até uma frase muito legal que eu também uso bastante, que eu acredito, que é mais importante do que você prever como vai ser o futuro, é você estar pronto para se adaptar a esse novo contexto. Então, acho que assim, realmente, a medicina vai mudar muito daqui para frente. E eu não faço ideia como ela vai ser. E eu acho que a maioria das pessoas não tem ideia também como vai ser, mesmo porque pode acontecer que nem aconteceu agora com o coronavírus e transformar totalmente a realidade no jeito que a gente nunca poderia ter imaginado, né? Uma coisa que está totalmente fora de qualquer plano de empresa ou qualquer outro tipo de mapeamento que as pessoas fazem. Então, eu acho que você tem que estar pronto para se adaptar, e nesse sentido, é, eu não sei dizer se vai ter uma área que vai ficar obsoleta, mas o que eu posso dizer é, esteja mais consciente de quais são os avanços que têm sido feitos na área de, principalmente, inovação, tecnologia, para você ser capaz de estar pronto quando isso chegar, sabe? Assim, por exemplo, falam bastante da área de radiologia, né? Que a radiologia vai desaparecer. Eu acho que não. Acho que o radiologista vai continuar existindo. Ele vai ter que mudar também as habilidades que ele usa hoje. Sobre isso também tem um livro, tá? Eu vou passar aqui até não importa. Um livro chama Deep Medicine, não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Ele é um livro escrito pelo Eric Topol, que é um cardiologista norte-americano super renomado. Ele tem vários estudos sobre inteligência artificial e ele fala bastante nesse livro sobre as áreas da medicina e como ele enxerga que a medicina vai se transformar no futuro. E eu acredito muito em algumas das coisas que ele fala. Eu acho que a inteligência artificial não vem para substituir o ser humano, ela vem para ajudar o médico e assim como outros profissionais. E a pessoa que está preparada para saber, para utilizar essas ferramentas, essa sim vai substituir a pessoa que não está preparada, sabe? Porque assim, você nunca vai ser substituído por um robô, mas acho que se você tem uma pessoa que entende como utilizar essas ferramentas, ela já está um passo à frente. Então acho que é importante para nós que estamos formando como profissionais de saúde entendermos que
a gente tem que tentar entender quais são essas tecnologias, quais são os avanços que têm sido feitos, e que a medicina que a gente vem aplicando até hoje realmente não tá funcionando, entendeu? A gente precisa encontrar soluções e tem que mudar o jeito que está sendo feita a medicina, porque senão a gente vai continuar tendo os mesmos problemas que a gente sempre enfrentou. E então essa é a visão que eu tenho em relação à obsolescência, né? Eu acho que a medicina vai se transformar e você tem que estar pronto para se adaptar. Perfeito. E eu queria saber também, foi uma pergunta que fizeram antes, quais são os skills entre eles hard skills e soft skills, que seriam essenciais para o estudante, para o jovem médico de hoje e que infelizmente a gente não aprende na faculdade, né? Porque a gente é muito forçado a só fazer prova, trabalho, anamnese, e a gente não tem contato em desenvolver algumas características como liderança. Então, assim, quais são os skills que seriam mais importantes nesse meio de empreendedorismo médico e inovação? Pois é, eu acho que a primeira coisa é a sua capacidade de aprender, né? Então a gente tem que cada vez mais ter essa habilidade da gente ser mais autodidata, no sentido de a gente nunca vai ter o conhecimento que a gente precisa, e isso não é um problema, porque hoje tem tanta informação disponível que a gente pode adquirir esse conhecimento quando necessário. Então é importante que as pessoas aprendam a aprender. Então, quando você precisar de algum tipo de conhecimento que você não tem hoje, você precisa desenvolver skills que permitam você aprender aquele conhecimento ou se conectar a pessoas, e aí esse é o segundo ponto, saber trabalhar em equipe, porque outras pessoas podem ter o conhecimento que você não tem, e trabalhando juntas é que vocês vão chegar às conclusões. Você sozinho com certeza não vai resolver nenhum problema, e é importante que você tenha essa habilidade de conseguir conversar com outras pessoas e, conversar com outras pessoas e meio que trabalhar em times que sejam multidisciplinares para resolver problemas. Até nesse livro do Design Thinking, o Tim Brown ele usa um termo que na verdade sobre os profissionais em formato T, né, T-shape, que é no sentido de são profissionais que têm um conhecimento muito profundo em um determinado assunto, né? Que seria a perninha do T, mas que conseguem dialogar com pessoas de outras áreas, e aí os bracinhos. Então, consegue meio que dialogar com pessoas que têm diferentes tipos de habilidade, diferentes formas de conhecimento, mas tem um conhecimento muito profundo na sua área específica. Esse é o profissional que vai com certeza conseguir desenvolver soluções para os próximos desafios que a gente encontra na medicina, porque é uma pessoa que tem uma bagagem teórica muito importante para identificar problemas dentro da medicina. Os médicos têm esse papel de identificar problemas, as dores dos pacientes, entender onde que está o problema, e dialogar com pessoas que tenham skills complementares e que possam ajudar a gente a desenvolver as ferramentas e os negócios e a experiência do usuário, que são ferramentas importantes para a gente construir essas soluções. Então eu diria que trabalhar essa ideia de você desenvolver, e eu acho por isso que a parte extracurricular nas universidades é tão importante, que vai além do que a gente aprende na sala de aula, né? Você desenvolver essa capacidade de trabalhar em equipe e conseguir, como posso dizer, tomar iniciativa, eu acho que ser mais proativo, eu acho que são habilidades que você tem que adquirir ao longo do tempo. Essa parte de liderança é super importante, porque vem nessa linha de trabalhar em equipe. Você precisa desenvolver algumas habilidades de liderança que eu também não tive nada sobre isso dentro da universidade, tive que buscar esse conhecimento de fora. É importante que os alunos tenham esse tipo de formação, na minha opinião. E na parte mais não tão soft skills, eu diria que a parte de ciência de dados e computação, não que você precisa saber programar, eu acho que não, mas ter uma ideia de o que é data science, o que é análise de dados, o que é trabalhar com inteligência artificial, sabe? O que significa isso? Para você não ser totalmente leigo, sabe? Porque realmente cada vez mais isso tem aparecido. E eu acho que é importante as pessoas terem consciência do que é. Então eu diria entender um pouco mais, talvez, de estatística, um pouco mais de inteligência artificial, talvez até essa parte de negócios, eu acho que é importante também desenvolver isso. Mas como eu disse, né, isso vem como uma parte complementar. Eu acho que você saber dialogar com pessoas que tenham essa bagagem, talvez seja mais importante do que você adquirir essa bagagem propriamente dita, entendeu? Só de você saber conversar com alguém que entende desse assunto e você conseguir junto com ela desenvolver o seu projeto, isso já é um enorme passo, no meu ponto de vista. Perfeito. E tem algum lugar onde nós, acadêmicos e os profissionais também da saúde que não estão muito envolvidos com a área, podem buscar essas atualizações, essas informações?
Bom, eu sugiro esses livros, né? Design Uhum. Thinking e o Deep Medicine, são livros legais para quem quer entender um pouco mais sobre isso. Acho que outras instituições, como a Liga de vocês, acho que é um negócio legal, estão trazendo várias pessoas de diferentes áreas para falar sobre isso. O próprio, a iniciativa do HackMed também vem muito nessa linha. Acho que existem, hoje, na internet, tem tanta informação eu acho que é difícil. Filtrar. O problema é mais filtrar, exatamente isso. Então você Uhum. precisa encontrar quais são as instituições que vão te ajudar a fazer esse filtro, né? Quais são as referências que você levar em consideração para filtrar toda essa grande quantidade de informação que tem disponível na internet, né? Então, eu acho que você tem que procurar suas referências, mas o HackMed tem essa missão. Eu acho que, assim como a iniciativa de vocês da Liga também tem. Então, eu diria que são essas iniciativas de alunos e profissionais que buscam filtrar o conhecimento que está disponível e passar isso de uma maneira mais simples para as outras pessoas. Canais no YouTube, tá cheio de gente também falando sobre medicina e inovação. Eu acho que faz sentido buscar um pouco melhor isso, quem tem interesse em aprender. Sim, a própria Jaleco também, com o evento Exato. deles. Em relação a alguns softwares e tools, você indica para nós estudantes já temos contato com eles? Quais seriam essas ferramentas? Você diz mais em que sentido essas ferramentas? Como se fosse o modelo Canvas, algo nesse sentido. Como a gente Ah, pode ter integração com isso, já que a gente não aprende em nenhum momento? bom, eu acabei toda essa parte que eu fiz alguns cursos ao longo desses anos na graduação, né, alguns cursos extras. Eu conheço algumas plataformas de educação online que são bem legais. A própria Udemy, não sei se você já viu. Existem outras parecidas, são plataformas online que disponibilizam, na verdade, são cursos online sobre diversos assuntos. Eu fiz toda a minha parte meu curso de Data Science e programação foi nessa ferramenta. Então, assim como ela, existem outras. Mas eu não sei dizer propriamente sobre. Um, eu sei que tem algumas, por exemplo, EDX, né, que é uma que também é bem disponível e tem diversos cursos online, que é de um pessoal de Harvard que, que disponibiliza esse material. Tem alguns cursos gratuitos, outros são pagos. Posso deixar depois o link, mas eu acho que são essas ferramentas. Existem hoje na internet diversos sites de cursos assim que a gente pode usar. Propriamente sobre inovação em saúde eu sinto uma falta sobre isso, mas esses outros assuntos, liderança, parte de financiamento, né, parte financeira, até parte de design, eu acho que existem outras ferramentas disponíveis na internet que podem ajudar. Sim, como você falou, de unir vários profissionais de âmbitos diferentes. Exato. Aí, Uhum. agora, passando um pouco para as perguntas do chat, perguntaram um exemplo de alguma startup que vocês ajudaram a criar, a pensar sobre um produto. Aí, se você puder falar um pouquinho para a gente. Claro, claro. Bom, eu estou pensando aqui em uma das startups que a gente tem acompanhado, né? Foi uma startup que surgiu no nosso desafio no Hackathon, que era um desafio sobre a terceira idade, né? E existe uma demanda muito grande dentro desse contexto de terceira idade, que é a, como que a pessoa que acompanha o idoso, ela pode manter um bom, um bom planejamento e ter uma ideia de como que está sendo esse acompanhamento com a pessoa idosa, né? E aí um dos grupos que se formou no nosso hackathon, o nome da startup acabou ficando Health Plus Plus, é uma empresa que criou uma forma de trazer a informação do idoso para a pessoa que o acompanha, né? E como uma forma dela poder fazer esse tracking de como está sendo o uso das medicações, como que está até a parte relacionada à telemedicina, né, de pressão arterial, a parte de exames laboratoriais, e criaram como se fosse um software para fazer esse acompanhamento, essa gestão de como está sendo o tratamento e a abordagem terapêutica do idoso. E aí, no nosso evento, um dos nossos mentores era uma pessoa que já estava trabalhando com Venture Capital, né, capital de risco, e acabou gostando do projeto. E aí, em parceria com o HackMed, a gente está fazendo uma aceleração desse grupo
a nossa ideia é pegar eles e já ajudar a colocar eles no mercado. Eles têm essa ideia de facilitar a comunicação entre o idoso e o acompanhante. Existem outros Perfeito. projetos que eu também trabalhei, Uhum. tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Participei também de um grupo que, na verdade, uma disciplina da Poli que eu acabei desenvolvendo. A gente criou uma câmera, né? A nossa câmera fazia um reconhecimento de imagem e a gente usava isso para identificar se o paciente ele tinha risco de queda dentro do hospital. A gente também usou isso voltado para a terceira idade. Acabamos apresentando a câmera dentro da disciplina da Poli, que é a Escola Politécnica aqui da USP. Então, esses são os tipos de iniciativas que eu tenho acompanhado. Já vi outras também de jogos virtuais para também ajudar nessa parte de saúde mental e acompanhamento psiquiátrico de pacientes. Também foi um dos projetos que surgiu dentro do nosso hackathon. E assim, tem vários, alguns deles já estão sendo aplicados. Um foi aplicado agora recentemente no ICESP, o Instituto do Câncer, aqui do estado de São Paulo, que é a AIRA, que era também uma inteligência artificial para reduzir o tempo de espera dos pacientes que aguardam nas filas para entrar no hospital. Então, hoje, o ICESP atende quase 5.000 pacientes por dia, e muitos deles perdem grande parte do tempo esperando em filas, e eles criaram uma forma, usando inteligência artificial, de reduzir esse tempo para o paciente já responder algumas perguntas e isso já indicar para o médico algumas das características desses pacientes antes mesmo dele chegar na consulta. Isso acabou agilizando 2 minutos de cada paciente na fila de espera, o que representa, sei lá, em um ano, mais de 10.000 pacientes sendo atendidos dentro do serviço, sabe? Então, esse tipo de iniciativa que eu tenho visto surgir e que está sendo aplicada dentro do HC e dos nossos parceiros no HackMed. Exato, é porque o objetivo em comum de todas essas inovações é justamente melhorar a qualidade de atendimento ao paciente, né? Exatamente. Vamos passar para mais uma pergunta, de como você vê o caminho da inovação médica no espaço público, especialmente no SUS, para melhorar a experiência dos usuários, como financiamento, flexibilidade e agilidade das decisões? Bom, eu acho que inovação ela vale tanto para o público quanto para o privado. As ferramentas são um pouco diferentes. Eu acho que existem formas de se colaborar com o setor público. Isso é extremamente necessário porque o SUS está cheio de problemas, né? Então, eu acho que é extremamente necessário esse tipo de colaboração com o Sistema Único de Saúde. E mesmo no HackMed a gente tem trabalhado dentro do Hospital das Clínicas nesse sentido, né? Como eu disse, nem todas as inovações têm sido aplicadas exatamente para darem origem a startups. Por exemplo, esse modelo da Aira, ele foi aplicado dentro do prontuário eletrônico do ICESP, que é um Instituto do Câncer no setor público. Porque o médico que desenvolveu isso, ele é um médico do ICESP, ele tinha interesse em colocar isso como uma ferramenta dentro do próprio HC. Da mesma forma, a gente, com alguns dos nossos parceiros, a gente acabou facilitando, por exemplo, a telemedicina dentro do HC. A gente trouxe a Plugin Bot, que foi um dos nossos parceiros no evento, e hoje toda a parte de telemedicina dos pacientes oncológicos lá do HC, da gastroenterologia, está sendo realizada utilizando os robôs e a inteligência artificial da Plugin Bot. Então, tenho visto muito essa parceria entre o público e o privado. Acho que existem diversos mecanismos de fazer isso acontecer e é com certeza extremamente necessário. Acho que os dois Sim, mundos precisam da inovação. sim, integração entre o sistema público, o sistema privado e as universidades, faculdades também. Exatamente. Um Tá dos temas ótimo. da nossa conferência foi sobre a relação academia e indústria e como que isso realmente pode ser favorável para impactar o ecossistema, né? A gente precisa ter mais essa relação do tipo, como que as demandas da sociedade estão sendo hoje resolvidas pelas universidades e pelas instituições públicas do nosso país, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais dentro da universidade entender que o nosso papel lá dentro é realmente solucionar problemas da sociedade, não só desenvolver pesquisa por pesquisar, né? A gente tem que também aplicar isso. É claro que a pesquisa por si tem muita importância, mas acho que a gente também tem que ter um papel de como a nossa pesquisa vem sendo aplicada na prática, a gente consegue transformar a sociedade a partir disso. E aí eu acho que isso vem muito nesse caminho, porque quando a gente consegue colocar isso dentro de uma universidade pública e aplicar isso no SUS, aplicar isso em instituições públicas, é a resposta para a gente conseguir solucionar diversos problemas que a gente encontra hoje no sistema de saúde.
já que a maioria das pessoas só tem acesso ao SUS, né? A Uhum, minoria é que usa só o setor privado. exatamente, e o SUS é o que mais precisa de atualização, colocar um pouco de Big Data, data sharing, Exatamente. essas coisas. Hoje, dentro do HC, a gente tem tentado construir isso. E é importante trabalhar com o público e privado, porque muitas das soluções que a gente quer implementar no SUS já estão presentes no setor privado e em outras áreas. Então, por exemplo, hoje a gente está no HC ajudando a construir todo o banco de dados do hospital e tentar colocar em conexão, na verdade, conectar diferentes bancos de dados que a gente tem dentro do HC. E a gente está usando para isso ferramentas que já eram aplicadas em grandes empresas do setor privado, como McKinsey e outras empresas do varejo. Então, assim, tem muita gente dessa indústria privada ajudando a gente a construir as soluções dentro do setor público, sabe? Cada vez mais eu vejo que isso é essencial para a gente poder realmente transformar o SUS e melhorar a saúde. Uhum. Agora focando um pouco mais é, no contexto do Brasil, a HackMed de São Paulo e a LaFem do Rio, bem ou mal, elas estão no nicho privilegiado. Como você considera o acesso a essas inovações em cidades mais do interior? Exato. Não, entendo totalmente, mesmo porque muita gente vem me perguntar sobre isso, né? Ah, eu tô aqui no Piauí e participei do hackathon de vocês, mas queria saber se daria para a gente colocar isso dentro do meu hospital aqui ou a gente levar isso para cá. Eu acho que a ideia da gente fazer esse programa de inovação surgiu justamente para isso, para a gente conseguir, num modo online, levar esse tipo de conhecimento para áreas que hoje não têm acesso a isso. Eu acho que esse seria um primeiro passo, porque depois que as inovações elas conseguem, eu acho que uma coisa, na verdade, a Covid serviu para mostrar que a gente consegue trabalhar. Na verdade, essas barreiras físicas hoje estão cada vez menores e eu tenho visto muitos hackathons online e essas iniciativas de desenvolvimento de soluções dando certo por conta uh, dessa interação entre as pessoas à distância. Então, acho que usar o ambiente virtual é uma forma da gente começar isso, porque a gente precisa começar de algum lugar, né? E depois que você consegue produzir uma nova tecnologia ou gerar algum novo serviço, para você implementar isso dentro do seu hospital, eu acho que seria um outro desafio, mas que é possível. Eu acho que a inovação, na verdade, a gente tem que entender que inovação não necessariamente uh, te obriga a pensar em uma tecnologia que é extremamente cara e moderna. Às vezes a inovação pode ser feita com métodos ágeis, métodos baratos. Na verdade, você tem que começar com métodos ágeis e baratos para depois subir isso para um nível mais com um uso de maior tecnologia. Então, acho que o que a gente tem que pensar em inovação no Brasil é que realmente a gente tem que fazer inovação para um ambiente que ele é restrito em termos de financiamento, e existem muitas áreas que não conseguem ter acesso à tecnologia, como aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Existem outros lugares no Brasil que não têm acesso a essas ferramentas. E quando a gente fala em inovação, a gente tem que pensar nesse tipo de contexto. Então, acho que vai mais das pessoas que estão hoje trabalhando com inovação, delas realmente entenderem que quando você trabalha com inovação, você tem que trabalhar com isso, com a ideia de tornar isso mais acessível. Porque depois, para implementar isso em um ambiente que não tem recursos, fica mais fácil. Eu acho que a ideia que a gente tem no HackMed e outras iniciativas que eu tenho visto é que sim, é possível a gente chegar em lugares que não tenham tantos recursos, porque a tecnologia que é possível a gente utilizar às vezes tem um custo muito barato, não necessariamente são tecnologias de alto custo, entendeu? Perfeito. Então, outra pergunta também foi mandada anteriormente é de como se agir frente à concorrência. Em relação às inovações, como eu faço para usar aquela inovação do meu, não concorrente, mas do meu companheiro de profissão, sem estar roubando a ideia dele, sem plagiar? Esse é um termo delicado, mas eu acho que assim, é, existe, existe um conceito em inovação que é o seguinte, é aquela ideia, é o conceito da ideia, né? Que assim, não vão roubar a minha ideia, meio que nesse sentido. Mas existe uma grande diferença entre você ter uma ideia e você implementar aquilo. Na verdade, ter a ideia é importante, mas o que é o grande diferencial não é o fato de você ter a ideia, mas sim de você executar isso, de você pegar essa ideia e criar um valor para aquilo que você, para essa ideia que você teve. Então, nesse sentido,
eu acho que quando você fala de inovação e esses conceitos de open innovation, né, inovação aberta, é a ideia de que você tem que colaborar com outras pessoas, share, né, dividir esse conhecimento, porque o grande desafio, na verdade, não é você ter a ideia, é você implementar isso. Então, é nesse sentido que eu enxergo. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas eu acho que você não deve ficar receoso de compartilhar uh, as suas ideias, porque muitas vezes é importante você compartilhar para poder conseguir novos insights, é importante isso. E, e a execução é sim o foco, sabe? Executar é muito difícil, é muito mais difícil do que você simplesmente ter uma ideia, sabe? Então eu, no lugar dessa pessoa, não teria tanto receio de compartilhar ideias, porque a execução realmente é muito complicada. Não, exatamente, porque eu considero que ideias todo mundo tem e todo mundo tem as mesmas ideias que a sua, só que a diferença é como você faz, como você coloca elas em prática. E aí Exatamente. que dá o resultado. A É, outra até, pergunta, não, pode desculpa, continuar. só para complementar, porque eu acho que é muito difícil você pensar que, em sei lá quanto tempo que a gente tem de história da humanidade, nunca ninguém pensou na ideia que você está pensando, entendeu? Nunca, ninguém teve essa ideia. Então, se você jogar no Google, é muito provável que alguém já teve essa ideia e por algum motivo não deu certo, ou deu muito certo e você não sabe. Então, é mais ou menos nessa linha do que você estava falando mesmo. É muita gente para ter um só Exato, escolhido e iluminado que vai ter todas as ideias boas. exato. Outra pergunta é como você vê as possíveis questões éticas relacionadas à inovação, especialmente ao sigilo de dados e influência negativa de empresas, etc. Cara, essa pergunta é difícil. Essa parte de privacidade de dados, eu acho que é um ponto muito importante, muito relevante. E, cara, é muito difícil. Eu não sei muito bem como responder essa pergunta, porque, de fato, é um termo que ninguém tem resposta ainda para essas coisas. Né? Até a própria telemedicina tem sido. Foi liberada e não foi, agora com a Covid foi. Então, eu acho que. Eu não tenho realmente uma resposta para essa pergunta. Eu, eu, eu acho que sim, realmente tem muitas questões de privacidade, questões éticas ligadas a isso que são de fato muito tênues, principalmente quando você trabalha com questão de inteligência artificial e tudo mais. Mas eu não tenho uma resposta para essa pergunta, não. Não sei, não saberia dizer para você. Eu Ai, acho, é, tudo bem, você já solucionou várias questões já, não tem problema nenhum. Agora entrando mais num tópico de empreendedorismo, mais falando das startups, das ideias, fala um pouquinho pra gente sobre o investidor anjo, venture capital, qual base de dados para desenvolvimento das ideias e os equipamentos, aplicativos, um pouquinho de cada coisa assim. Como se eu quisesse fazer uma startup hoje, por onde eu tenho que começar, o que eu tenho que fazer, quem eu tenho que reunir, como boa. arranjar investidores. Olha, eu Simples. acho que assim, não, é uma jornada muito grande, inclusive isso é o que a gente está propondo com o HackMed, é mostrar esse conceito para as pessoas, mas a ideia inicial é que, assim, se você quer criar uma startup, antes de tudo, como eu falei, foca no problema. Qual que é o problema que você quer resolver? Quem são as pessoas que têm essas dores? Porque é lá que você vai encontrar as respostas, sabe? Eu acho que 90% das startups dão errado porque elas surgem de uma ideia e depois tentam adaptar isso a um contexto. Ao invés de partir do contexto, entender e identificar o problema e depois construir a solução. Então, se eu tivesse para dizer o que você, uma pessoa que quer criar uma startup, o que você precisa fazer, né? Primeiro, identificar um problema, qual é a dor que tem no mercado hoje, que você enxerga e que você ou qual que é o problema que você acha que existe. É o primeiro passo. Depois você vai ter que investigar se realmente esse problema é um problema real ou se é algo que está só na sua cabeça. E aí você vai ter que entrevistar as pessoas e validar essa ideia. Depois, se tiver isso validado, você vai precisar de outras pessoas que tenham skills complementares às suas para poder ajudar a criar a solução. E por fim, só depois disso, quando você já tiver um MVP ou já tiver validado melhor o seu produto, tiver meio que uma ideia da solução que você está construindo, aí sim você vai ter que ir atrás de investimento e tudo mais. Porque o que o investidor procura, né? Ele procura um. Ele quer uma solução de um problema que realmente exista um mercado para isso.
Então você precisa provar de alguma forma que aquilo é uma dor que realmente existe, que tem muitas pessoas passando por isso. E se você tiver comprovado isso com MVP já validado, que realmente uma pessoa pagaria, por exemplo, pelo serviço, já é um primeiro passo que o investidor vai ficar muito feliz. E o segundo passo, você tem que ter um time que seja multidisciplinar e que esteja realmente engajado no projeto com você. Porque eu acho que esse é o segundo ponto que o investidor ele quer investir numa equipe e não só numa ideia, ele quer investir num time. Então, se você forma um time bom, com pessoas qualificadas, uma visão multidisciplinar, pessoas engajadas, que têm um potencial grande, bastante relação com o problema que vocês querem resolver, a chance de você conseguir um investimento é maior. Acho que é mais nessa linha. Venture Capital vem muito junto nesse sentido de ajudar investidores a direcionar aonde que o dinheiro deles tem que ser investido. Então, essas pessoas fazem como se fosse um crivo, né? E avaliam as startups para os potenciais investidores que não sabem muito bem, às vezes, aonde colocar o dinheiro. Então, eu acho que se você quer criar uma startup e realmente seguir nessa linha, tem que pensar nisso. O foco de vocês tem que ser no problema, você tem que formar um time multidisciplinar que te ajude a resolver esse problema, e vocês têm que estar engajado nessa ideia e ter realmente uma vontade muito grande de fazer isso acontecer e provar para o investidor que vale a pena ele depositar o dinheiro em você, né? Qual que é a contrapartida do investimento que ele está fazendo em vocês. Acho que é mais essa linha. E você tem que saber também que quando você está recebendo investimento, você vai ter uma série de contrapartidas que você vai ter que oferecer para eles. Então, é sempre um jogo assim do tipo, ok, eu estou recebendo dinheiro, mas quanto que eu vou perder em troca disso, né? Quanto que eu vou perder da minha liberdade como startup, né? Porque isso é um outro mundo que eu acabei percebendo só depois que eu decidi criar uma startup, que é a questão de sociedade, montar como que é para você decidir qual que vai ser o rumo da empresa, se você entra um investidor que quer eventualmente levar a empresa para um outro caminho, o que você faz. Então, tudo isso são questões que exigem bastante tempo, tem muito conhecimento por trás disso, não teria como eu falar tudo isso aqui, mas acho que a ideia é nessa linha, tem que entender que quando você recebe um investimento, tem ganhos e tem prejuízos, você tem que saber muito bem ponderar se vale a pena você correr esse risco, sabe? Entendi. Ótimo. Perguntaram aqui também o mínimo de conhecimento que um estudante de medicina precisa ter para participar do HackMed. Não, não precisa de nenhum conhecimento, você precisa ter vontade. E o nosso processo seletivo, na verdade, a gente pergunta, inclusive, é o mesmo que a gente usou para o nosso hackathon, que é o mesmo que o pessoal do MIT usa. A gente leva em consideração três coisas, que é basicamente por que você gostaria de participar de um programa como esse, né? Por que você quer participar do HackMed? O que você espera ganhar com isso? Qual é a bagagem que você já teve? Então, assim, qual que é o seu background? Você fez o quê? Você é estudante de medicina, estudante de engenharia, negócios? Quem que é você? E em terceiro, qual que é o problema da área da saúde que você tem paixão em resolver. Eu diria que essa, inclusive, é a mais importante de todas, porque o conhecimento você adquire, mas a paixão por um problema é muito difícil de encontrar. Então, se você é uma pessoa que já identificou algum problema ou tem alguma dor que você acha que você gostaria muito de resolver, é um grande passo para começar. Porque a gente não exige nenhum tipo de conhecimento prévio, a ideia é que a gente ensine tudo que seja necessário para vocês lá, e se vocês não tiverem esse conhecimento, com certeza as pessoas que vão estar com vocês vão ter esse conhecimento, essa é a nossa ideia, juntar pessoas que têm conhecimentos diferentes. Então, basicamente, é motivação você querer empreender, querer aprender e levar essa dor que você talvez já tenha identificado e que você realmente queira construir. O MIT Hack Medicine trabalha com três pilares, que basicamente são esses: multidisciplinaridade, resolver problemas próprios e enxergar problemas por uma luz diferente, como eles chamam, né? Old problems in a new light. Então, um problema que já é muito antigo, mas que você enxerga de uma maneira diferente. Não existe bagagem prévia necessária. Ótimo, eu já estou até inscrita. Health Innovation Program, né? Exato. É esse mesmo. Então, quem quiser, tá o link na descrição do vídeo. Outra pergunta também de como você acha que, a gente até já falou um pouquinho dele, mas como você acha que deveria ser o currículo de medicina para ficar adaptado ao contexto da saúde 4.0? Pois é, isso aí um grande tema, né, dentro das instituições acadêmicas, mas eu diria que alguns dos assuntos que a gente falou sobre essas habilidades que o estudante de medicina precisaria adquirir, de trabalhar em equipe, entender um pouco mais sobre ciência de dados, estatística, liderança
isso deveria estar no currículo, sabe? É tão importante, às vezes até mais do que a parte toda do ciclo básico que a gente tem, alguns dos assuntos que a gente vê de uma forma tão específica que depois de algum tempo a gente nunca mais volta a ter esse assunto, né? É, um dos professores, o Robson Capasso, ele é um cara que, professor de Stanford, né, que está como advisor no HackMed. A gente teve uma grande discussão sobre isso, inclusive no evento do Jaleco, né, falando sobre esses pontos. Hoje, ele trabalhando em Stanford, ele vê que as habilidades que ele precisa são muito diferentes das habilidades que ele teve quando ele estava dentro da faculdade de medicina, né, as habilidades que ele aprendeu dentro da instituição acadêmica. E as instituições, ao longo do tempo, continuam da mesma forma. Então, tem currículos que estão hoje do mesmo jeito que eram quando ele estava na faculdade de medicina, entendeu? E isso, com certeza, é algo que não está certo. Eu não sei, assim, qual é a resposta do que como deveria ser exatamente o currículo, mas com certeza isso não é a resposta certa. E eu acho que investir um pouco mais nessas outras temáticas que hoje são só extracurriculares, eu acho que faria muito sentido trabalhar com liderança, mentoria. Eu acho que mentoria é um tema muito importante, porque é difícil você imaginar que alguém com 17, 18 anos que entra na faculdade já tem uma ideia muito clara do que vai fazer na vida, e é importante ter, às vezes, receber uma mentoria, assessoria de pessoas que já passaram pelo que a gente está passando. Então, eu incluiria dentro da faculdade esse tipo de essas outras ferramentas e tipos de habilidade, que vão nessa parte de liderança, trabalho em equipe, mentoria, tudo isso que eu acho que hoje não faz parte de um currículo tradicional e que com certeza ajudaria os estudantes a se formarem mais preparados para o mercado de trabalho. Exato, e também iria construir aquelas equipes de alta performance, que iria refletir no atendimento que a gente daria ao paciente, então no final Exato, todo mundo sairia ganhando. exatamente. Vou caçar aqui outras perguntas no Legal. chat. Como você enxerga essa questão de necessidade de melhorias na intercomunicação entre bases de dados e fortalecimento do sistema de prontuários eletrônicos? Nossa, complexa. Quer Repete, que por eu favor. repita? Eu vou Por favor. repetir. Como você enxerga essa questão de necessidade de melhorias na intercomunicação entre bases de dados e fortalecimento do sistema de prontuários eletrônicos? Cara, base de dados é um negócio complexo. Eu tenho trabalhado com isso desde que eu voltei para o Brasil, e o que a gente enxerga aqui é assim, hoje a gente tem vários sistemas que não se conversam, então, mesmo dentro de uma mesma cidade, você tem um paciente que passa em um hospital e passa em outro, e a gente não tem esse acompanhamento longitudinal, a gente não faz ideia de como foi o atendimento desse paciente em um lugar e em outro. Então, falta ainda hoje uma forma da gente conseguir fazer a ligação entre as bases de dados. O prontuário eletrônico, ele vem com uma forma, ainda hoje ninguém tem a resposta para isso, mas eu acho que o prontuário eletrônico, ele é uma das ferramentas que podem favorecer essa construção da base de dados, porque se a gente conseguir de alguma forma construir bancos de dados com informações mais estruturadas, e não só bancos de texto como funciona hoje. Então, hoje no prontuário eletrônico padrão, o que você faz? Você digita, né, você escreve um texto, e cada um escreve o texto de uma forma diferente, cada médico usa uma terminologia diferente, uma abreviação diferente. E isso, para análise de dados, é extremamente doloroso, porque assim, quando você pega um banco de dados que está tudo escrito em texto e os textos não têm padronização semântica, isso aí, cara, leva anos para você corrigir. É uma das grandes dores que a gente tem hoje no Hospital das Clínicas, por exemplo, com esse trabalho que a gente tem de banco de dados. Construir uma ferramenta que possibilitaria esse dado já entrar estruturado, com certeza ia melhorar, assim, ia facilitar muito a vida das pessoas que querem trabalhar com essa parte de ciência de dados e inteligência artificial. O nosso próprio projeto no HC relacionado à Covid, a gente teve que construir um banco de dados separado do hospital, então todo o formulário a gente que montou, utilizando até próprios voluntários da Faculdade de Medicina, mas a gente teve que criar do zero porque a gente precisava criar um formulário que fosse estruturado. Então, hoje, todos os dados que a gente tem dos pacientes relacionados à Covid, a gente fez com um banco que a gente mesmo montou, e esse dado está estruturado. Então, se a gente conseguisse converter isso para um prontuário que facilitasse essa conversa, ia ser um ganho gigantesco. Existem ferramentas de
processamento de linguagem natural e outras inteligências artificiais que permitem reconhecer padrões. Mas quando a gente tem vários médicos escrevendo de formas diferentes, como que você padroniza isso, né? Então é com certeza um grande desafio. Acho que ninguém conseguiu resolver ainda, mas tem várias iniciativas sendo tomadas. Inclusive, uma delas é um grupo que eu faço parte, chama Odyssey, que é um grupo internacional focado em criar um banco de dados padronizado no mundo inteiro. Que eles já fazem isso em outros países, mas o nosso maior desafio, novamente, é a parte semântica, porque todas as nossas terminologias estão em português e a padronização deles é toda em inglês. Então a gente tem. Existem alguns hospitais aqui no Brasil, tipo Einstein, que começou a fazer isso, mas a gente tem encontrado alguns desafios. Mas a ideia é isso: você tem que encontrar formas de padronizar as informações e estruturar os dados. Eu acho que é o grande desafio que temos. Exatamente. Eu já vi ideias de startup que eram conceder para o paciente do SUS, né, apenas um número. Então, aquele paciente é aquele número, então quando ele for ver um cardiologista, quando ele for ver um médico da família, ele vai só apresentar aquele número e o médico que está atendendo, a equipe que está atendendo ele, vai conseguir ver o histórico dele todo só por aquele número. Então, já é uma ótima ideia, iria melhorar a qualidade tanto do atendimento que a gente pode dar, quanto do atendimento que o paciente pode receber, né? Com certeza, com certeza. Isso seria sensacional. A grande dificuldade é justamente trabalhar com os bancos de dados que estão por trás desse algoritmo, porque muitas vezes a gente não consegue fazer a conexão porque o dado não está estruturado, ou às vezes nem existe esse dado. Às vezes a gente tem lugares no Brasil em que a gente escreve ainda em papel, né? Inclusive na USP a gente faz isso. Imagina que em outras regiões do Brasil também encontre sistemas semelhantes que ainda usam papel e não prontuários eletrônicos. Então essa. É. Pode falar, desculpa. Não, eu acho que a maioria é papel, ainda mais no sistema público, as unidades de saúde, clínicas da família, grande parte ainda Exato. é no papel, da receitinha. Então, acho que a gente Ainda. precisa também conscientizar um pouco os médicos sobre a importância do prontuário eletrônico nesse sentido, que ele também pode ser usado não só para você fazer um acompanhamento daquele paciente específico, mas para pesquisa, para entender e criar algoritmos que melhorem o manejo da doença, como que pode ser a atuação da equipe, sabe? Tudo isso você pode fazer usando a inteligência artificial, tendo os dados estruturados, e o médico tem que ser formado conhecendo essa importância, eu acho, que a gente não tem na faculdade. Ótimo. Então, a gente vai caminhando para o encerramento. Aí eu gostaria que você mandasse um comentário, uma sugestão ou algo para motivar nós estudantes, o que você pode falar com a sua trajetória, com o que você aprendeu dentro e fora do país. Então, a palavra é toda sua. Bom, obrigado, Bia. Uma mensagem para os estudantes, eu acho que assim, hoje o Brasil está cheio de problemas. Eu acho que o sistema de saúde ele precisa de pessoas que realmente queiram fazer a diferença e que pensem diferente, que pensem que não é porque está difícil que não tem solução. Na verdade, muito pelo contrário, é porque o problema está lá, que existem as oportunidades para soluções serem construídas. Então, eu estimularia mais jovens a buscar esse conhecimento, esse tipo de interesse em inovação. Não é nada que você precisa ser um gênio da matemática ou um gênio para entender. Não é isso, não é assim que funciona a inovação. Ela é muito mais da sua dedicação, da sua força de vontade e da sua motivação. Então, acho que assim, se você tem interesse em fazer, em trabalhar e seguir nesse caminho, eu estimularia. Assim, eu não tenho a resposta para se vai dar certo ou não vai, mas é questão de números, sabe? Quanto mais você investe tempo nisso e quanto mais ideias você tenta colocar, e aí vem a importância de trabalhar em cima de erros, não tenha medo de errar, porque quanto mais vezes você erra, mais você aprende e mais você está pronto para uma próxima vez fazer melhor. Então, assim, se arrisque um pouco nesse sentido, eu acho que vale a pena. Tentar conhecer um pouco mais sobre esse outro mundo da inovação, que é totalmente. Qualquer pessoa pode fazer. E se inscreva no programa de inovação. Nosso programa de inovação, acho que pode ser uma boa porta de entrada para alunos interessados em aprender sobre isso. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem no Brasil muita gente boa, muitos estudantes que realmente poderiam ser melhor explorados, sabe? No sentido de tem muito mais a oferecer do que realmente a gente contribui. Então, correr um pouco atrás, sabe? A gente buscar essas outras iniciativas que podem nos capacitar e colocar a mão na massa, porque a gente tem que sair desse mundo de só aprender na teoria, sabe? Temos que colocar as coisas
tirar as coisas do papel, e isso é tão importante quando a gente estudar a parte teórica. A gente tem que começar a implementar, e não precisa ser formado para começar a fazer isso. Isso foi uma coisa que o curso de inovação e empreendedorismo me mostrou. Até o terceiro ano da faculdade eu era uma pessoa que nunca tinha feito nada além da parte teórica, e depois desse curso eu nunca mais deixei de tentar implementar as coisas e tirar as coisas do papel. Então, assim, é uma questão de você começar, porque depois que você começa, eu acho que vira um vício, assim, você vai começar a enxergar as coisas de outro jeito, e é aberto para qualquer pessoa, não precisa ser um gênio para inovar e para empreender. Então, eu estimulo mais pessoas a seguir esse caminho como eu. Perfeito. Então a gente vai encerrando. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Esperamos mais eventos juntos com a HackMed, porque acho que todos nós temos muito a aprender com a proposta de vocês. E boa noite, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal para participar dos sorteios e também de preencher a lista de espera que está na nossa descrição. Boa noite. Muito obrigado, Bia.